Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Se tu não é inscrito, já te inscreve, deixa o like e o teu comentário que é muito importante. E segue a gente no Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo e o link aqui na descrição. Bom, gente, eu vim conversar um pouquinho com você sobre a introdução alimentar do Bernardo e dar 5 dicas de como eu tô fazendo que tá dando certo pra mim. É, o Bernardo, como eu falo pra vocês, né, desde os 4 meses ali, ele já demonstra muito interesse pelo alimento, né? Ele sempre viu a gente tomando muita água, comendo, sempre teve ali na mesa na hora das refeições com a gente, ou quando eu e o Daniel a gente vai fazer um lanchinho, alguma coisa a gente leva ele sempre teve muito interesse. E daí, como a gente tem acompanhamento com o médico, tudo certinho, a gente conversou, daí eu peguei umas dicas com a minha mãe, com a minha sogra, com as minhas cunhadas, né? Com algumas amigas minhas que têm bebê, que já passaram por essa fase também. E aí eu tenho 5 dicas para dar para vocês que para mim funcionaram. A primeira é ter muita paciência mesmo. Porque embora a criança tendo, como é que eu posso dizer, tendo muito entusiasmo pela comida, tendo muita vontade de conhecer, curiosidade de conhecer a comida, o que acontece? Acaba que a criança fica... Vai ter dias que a criança, se tu oferecer um mamão pra criança, ele vai comer tudo ali, a porçãozinha que tu fez pra ele. Só que vai ter dias que a criança vai olhar pro mamão, vai chorar e não vai comer. Ou então vai ter dias que tu vai ficar... Em 10 minutos tu vai dar toda a porçãozinha ali que tu preparou pro teu filho. Só que vai ter dias que ele não vai comer, mesmo tu sabendo que é uma fruta, um legume, alguma refeição que ele gosta muito. Aí o negócio é a gente ter paciência, né? Ele tá aprendendo, a criança é uma tela em branco, tudo que ele tá aprendendo a gente tem que ter paciência. Paciência é a primeira chave de tudo na maternidade, né? A paciência que vai dando continuidade no processo, né? Bom, o segundo tópico é tu perceber o jeito que a criança gosta que a gente ofereça os alimentos para ele. Eu sei que tem muita gente que recomenda o BLW, nananã, mas para nós aqui em casa funcionou o tradicional, ali a papinha mesmo. O que acontece? O Bernardo é uma criança que por ele ter muito entusiasmo pra comida, o que acontece? Ele acaba assim, se tu der uma árvorezinha de brócolis pra ele, por mais que seja pequena, ele vai encher ela toda na boca. Aí dá reflexo de gag, já teve vezes dele vomitar. Então, não deu certo o BLW aqui em casa. A única fruta que deu certo o BLW foi a laranja, que a laranja ele só toma o suco mesmo, né? Eu corto, depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo como eu preparo as refeiçõezinhas do Bernardo. E o jeito que eu ofereço a laranja pra ele, eu descasco ela, né? E corto ela inteirinha, né? Os gomos dela. E vou dando, eu segurando na minha mão e dando pra ele, né? Então isso acaba que, né? Não é 100% o método BLW, mas é o melhor jeito, porque eu tentei oferecer pra ele como suco na mamadeira, né, no copinho, e ele não aceitou, ele gostou do método de eu dar na boca dele o alimento. Então, tu tem que testar pra te ver o que vai se encaixar pro teu bebê, entendeu? Porque não adianta, não, fulano de tal deu o método tradicional, eu vou dar o método tradicional porque vai dar certo. Não. Cada bebê tem a sua faixa etária que ele vai desenvolver. Se o meu bebê está desenvolvendo o andar, o teu pode estar desenvolvendo o rolar. E tá tudo bem. Cada criança tem o seu tempo, né? E a gente tem que entender isso, né?
O terceiro tópico que eu quero falar pra vocês, a terceira dica, é que a gente não pode botar muita expectativa. Senão, tudo que a gente coloca muita expectativa, a gente sempre acaba se frustrando um pouquinho. Quando eu comecei a introdução alimentar do Bernardo, eu via que ele tinha muito entusiasmo, muita curiosidade, só que eu já freiei e comecei a trabalhar no meu psicológico antes de começar a introdução alimentar. Porque eu comecei assim, ó, ai meu Deus, ele vai comer, ele vai comer, ele vai comer. Mas e se ele não comer? Que nem essas semanas passadas que eu fiz um vídeo anterior, que eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, quem não viu, dá uma olhadinha. Na vacina de 6 meses dele, ele ficou 3 dias. Foi no final a gente deu a vacina de manhã, ele ficou no dia da vacina, ele ficou 3 dias, bem ruinzinho mesmo. Daí aquela semana foi só mamadeira. Daí ele mamou mais do que o normal, porque ele já tá acostumando com a alimentação, né? E acaba que a mamadeira acaba sendo um complemento, né? Lógico, a gente não parou de dar mamadeira, né? Porque é uma coisa que ele consome bastante. Só que antes ele mamava, assim, 4, 5 mamadeiras por dia, né? E dava um intervalo de umas 6 horas. Aí o que aconteceu? Agora ele tá mamando 3, quando muito 4. Só que naquela semana, foi bem na semana que realmente deveria estar começando a introdução alimentar, mas eu comecei antes, né? Eu comecei quase um mês antes da introdução alimentar do Bernardo. E o que aconteceu? Como ele já vinha comendo super bem, tudo que eu ofereço pra ele, ele come super bem. Quando chegou aquela semana ali que ele tava ruinzinho, eu acabei até me frustrando um pouco e me preocupando bastante, até que eu levei ele no médico, porque ele tava com febre, daí ele não tava comendo. Daí o médico disse: calma, mãe, isso é normal. Isso é normal, vai ter dias que a criança não vai comer muito. Então o que acontece? A gente não pode colocar as expectativas lá no alto e não vai ser assim com o meu filho. Não vai. Não é porque pra ti foi assim ou porque pra mim foi assim que não vai ser assim com todo bebê. Não vai. Não vai. Cada bebê tem o seu jeito, o seu tempo. Então, a terceira dica é: não coloque expectativas. Vai fazendo com o tempo. Entendeu? É o jeito, né, gente? Cada criança... Se a gente que é adulto tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá legal, a criança também, né? A quarta dica, gente, é se programar com a alimentação da criança. Eu vou postar um vídeo aqui pra vocês sobre como eu tô me programando com a alimentação do Bernardo. Porque a gente que tem muitas mamães que trabalham fora, que tem que cuidar da alimentação, cuidar da criança, ou então trabalha em home office, precisa dar conta da casa, da alimentação, trabalhar em casa, cuidar da criança. Então, pra quem, até pra mim, que no caso eu só fico com o Bernardo em casa e cuido da casa, né? Já é bem puxado pra mim. Aí eu fico pensando, essas mamães que não têm a ajuda da família, que tem a família longe, coisa. Então, é se programar com um cardápio, digamos assim, da criança. O que tu vai fazer? Tu vai preparar as marmitinhas pra criança. Ou se tu não quer preparar a marmita, prepara o alimento. Deixa congelado. Se tu vai dar o BLW, deixa os legumes cortados, cozidos, já um pouco congelado e um pouco dentro da geladeira, que tu pode ir consumindo durante a semana, né? Eu fiz isso com legumes, com o feijãozinho dele, com arroz. Que aí, como o dele ainda, ele não gosta de sentir o grão do arroz, a casca do feijão ele detesta. O que eu fiz? Eu bati eles, eu processei eles pra virar quase que uma papinha, não é bem uma papinha, mas é quase. E daí eu já deixei congeladinho pra facilitar meu dia a dia, que aí, ó, que nem hoje eu já tenho brócolis, tem carne, tem batata, cenoura, beterraba, feijão. Então eu posso escolher ali o que eu quero, e também se eu quiser fazer alguma coisa na hora ali pra ele, fica mais rapidinho, mais prático. E sempre vai ter comidinha pronta pra ele, eu não vou precisar
Lógico, numa emergência tem aquelas papinhas da Nestlé que são excelentes para quando a gente sai de casa ter na bolsa, ter sempre junto com a gente. Mas para não dar essas papinhas industrializadas, ela tem poucos conservantes da Nestlé, certo? Só que mesmo assim, o alimento que a gente prepara em casa, além de ser mais gostoso, mais saudável e mais barato, né, gente? A gente tem que pensar em todas as partes da introdução alimentar, né? E eu me programei e tem sido muito mais fácil a alimentação do Bernardo assim. Que aí todo dia ele tá comendo feijão, arroz, legumes, uma carninha. Então, o que tu habitualmente tu come na tua alimentação, tu deixa preparado com um tempero diferente do nosso, né? Mas deixa preparadinho pra ele, que vai ser muito mais prático para ti, independente do jeito que tu trabalha, do teu dia a dia, vai facilitar muito a tua vida, tá? Essa foi a dica número 4. E a dica número 5 é não te assusta com a sujeira, tá? Mesmo eu fazendo o método tradicional, o Bernardo suja muita roupa. Muita roupa, porque a criança, tu não vai amarrar a criança, né? A criança, o Bernardo ele é muito ativo, né? Então ele vira a cabeça pra lá e vira pra cá. E aí eu fico com a colher pra lá e pra cá. Daí já teve vezes dele botar a mão na colher, daí sujou o chão, sujou a cadeira, sujou a roupa, sujou o babador, me sujou. Paciência, lá na dica número 1, né, gente? Paciência. Então, criança suja muita roupa, suja o ambiente onde ele tá comendo, e isso é comum, isso é normal, ele tá aprendendo a comer. A gente tem que ter muita paciência, gente. A dica número 1 é a principal, tá, gente? Ele vai sujar muita roupa, vai sujar o ambiente onde ele tá, vai sujar a mãe. Não fique... O Bernardo, normalmente ele usava uma roupa quando acorda, né? Eu tiro o pijaminha, coloco a roupinha pra ele passar o dia, né? Pós-almoço eu sempre dei um banho, até quando era só uma mamazinha, eu sempre dei o banho pra ele relaxar e dormir à tarde. E depois aí ele ficava com aquela roupinha da tarde até a hora de botar o pijaminha. Então, no caso, tirando o pijama, eram dois looks, né, do Bernardo, 2 mudas de roupa, 2 trocas de roupa. Então, agora tá indo uns 4, 5, principalmente a camiseta ou o body, tem que estar trocando diretão, porque quando ele tá tomando aguinha, ele baba muito. O mamazinho ele não baba, mas a água ele molha muito a camiseta, e como tá saindo dentinho, molha super a roupinha. Então, na introdução alimentar, eles sujam muita roupa, muito babador. Até tem umas comprinhas da Shopee que eu tô esperando chegar, que vai facilitar muito. Se tu tem ou se tu não tem, procura comprar mais. Aqueles babadores de silicone, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, de silicone, ou então esse, que é de plástico, sabe? São excelentes, porque aqueles de tecido, além de manchar, tu tem que estar toda a vida lavando, e não é uma coisa que nem esses de plástico e de silicone, tu consegue simplesmente lavar. Como é que eu posso dizer? Simplesmente tu passa um pano ali, limpa, ou então lava mesmo ali junto com a louça que tu tá usando da criança, tu lava junto, entendeu? Gente, espero que vocês tenham gostado de compartilhar comigo algumas dicas que pra mim funcionaram. Eu quis trazer um vídeo diferente, só conversando aqui com vocês, para diversificar um pouco aqui os vídeos do canal. Espero que vocês tenham gostado e que essas dicas tenham valido a pena para vocês. Não te esquece que o principal é o que a tua criança, tu vai ver no teu dia a dia, o que a criança vai estar fazendo, como que para tua criança vai estar sendo melhor. E principalmente também ver com o teu médico, com o teu pediatra, o melhor para fazer pelo teu filho, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, de curtir muito aqui, de compartilhar com as outras mamães que tu sabe que estão nessa fase ou que vão passar por essa fase, que essas dicas, assim como chegaram até a mim, essas dicas,
Eu espero que essas dicas possam chegar a mais mamães e que possam ajudar outras mamães, né? Que nem eu sou mãe de primeira viagem, né, gente? Então, tudo é novidade, tudo é diferente e muitas coisas com bastante dificuldade. Mas com a ajuda de uma outra, a gente vai conseguindo conciliar, certo? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!